GCcast, o lugar para falar de cérebro, neurociência, neuroeducação e saúde integral. Esse é o podcast da ginástica do cérebro, uma marca com plasticidade cerebral. Movimentos suaves vai sentir a mente ativa, vamos partir. Olá, olá, GCcast, começando por aqui mais um episódio. E hoje estou com uma pessoa ultra top, Camila Klippel. Ela é mentora de terapeutas e o bate-papo vai ser sobre propósito e cérebro, como a neurociência pode guiar a sua carreira profissional. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Nádia, pelo convite. Uma alegria estar aqui. Eu estou muito feliz. A gente sempre fica contente de poder compartilhar com profissionais de alto nível como você. Fiquei muito contente. Obrigada. Então, Camila, conte-nos um pouco de como foi a tua trajetória profissional, porque eu sei que você tem cada vez mais, né, diante do cenário. Participei de uma palestra muito boa sua ano passado, que eu amei, foi encantador. E aí soube um pouco mais da sua história também, só que essas pessoas que estão aqui não conhecem você. Então, conte-nos como foi que você se tornou uma mentora de terapeutas e como foi isso tudo também no processo de impacto do seu cérebro, não é verdade? Porque com certeza muita coisa aconteceu por aí. Muita metamorfose. Perfeito. Diga-nos sobre, então. Muito bem, né? Eu venho do interior do Paraná, uma cidade pequenininha, já com 17 anos de idade, saí de casa para fazer faculdade, né? Sou formada em publicidade e tenho administração também. E eu estudei em Curitiba, né? E depois que eu me formei, fui para Ponta Grossa para trabalhar com publicidade, né? Tive uma agência de publicidade por 10 anos. Por 10 anos atuei com empresas tradicionais, né, de marketing e tal, sempre fui muito apaixonada. Eu digo, a gente está falando hoje sobre propósito, né? Nunca tive fora do meu propósito. Sempre, desde de criança, assim, eu tinha meu coração ali já pulsando aquilo que eu gostava de fazer, aquilo. Nunca me arrependi, assim, do que fazer, né? A gente vê muitas pessoas, às vezes, trabalhando a vida inteira naquilo que não gosta, né? E eu sempre amei, de verdade, o que eu faço, né? E chegou um momento, né, que eu me deparei com um burnout. Me deparei com um burnout, né, que a cabeça fritou, né? E é todas essas cobranças, né? Eu tive um emprego só na vida, né? De quando eu fui para Ponta Grossa, fui trabalhar numa agência de publicidade, depois que eu saí de lá, eu já montei a minha. E tive um único emprego registrado na vida, né? E então eu comecei a empreender muito novinha, assim, com 20 e poucos anos eu já montei a minha empresa, né? E eu vejo que naquela época eu não tinha muitas referências, muito padrões, assim, fui na cara e da coragem, porque eu acho importante essa questão de você passar pela... Hoje eu vejo a importância de você passar por trabalhos em outros locais para aprender. Então, muito que eu criei na minha empresa foram coisas da minha cabeça, assim, né? Os processos, os modelos, os formatos, assim, né? Quando chegou a responsabilidade, né? Com 20 e poucos anos, você monta uma empresa, é toda uma responsabilidade, né? De impostos, de funcionários. Eu cheguei a ter 14 funcionários na minha agência. E numa área que é super simples, marketing, que não muda nada. Todo dia tem uma coisa nova, né, Camila? Exatamente. E quando eu estava, né, que eu fiquei 10 anos, foi justamente quando começou a surgir esse boom do digital. Perfeito. E eu tinha uma agência que era o modelo que a gente chamava de full service, que faz tudo, né? A gente fazia o logotipo, o vídeo institucional, o site, o Instagram, o cartão de visita, o folder, né? Então era muito aquele modelão tradicional de agência, assim. E o mercado começou a modificar muito rápido, né? Quando surgiu lá o Facebook, tinha o Orkut, depois o Facebook, né? E começou a mudar tudo. E a gente comete muitos erros, a gente comete muitas coisas, né? Por inexperiência. E uma das coisas que eu tinha dificuldade era de cobrar pelo meu trabalho, né? E eu vejo das minhas clientes terapeutas, né? Hoje eu ensino terapeutas a faturar acima de 20 mil reais sem sobrecarregar a agenda. Essa é a minha missão de vida para com as minhas clientes, né? Eu quero fazer elas ganharem mais de 20 mil trabalhando só 3 vezes por semana. E é isso
que é o que eu busco viver na minha vida. Realmente conseguir ter um faturamento que me satisfaça com qualidade de vida, né? E tudo isso veio por causa dessa dor que eu tinha lá atrás de não saber o valor do meu trabalho. Sabe quando você passa o orçamento e fala, ai, vou baixar aqui um pouquinho, senão a pessoa não vai aceitar. Ou a pessoa chorava o desconto, você ia lá e fazia. Ai, o concorrente pediu tanto, você faço, não sei o quê. Então, toda aquela questão da inexperiência, que às vezes a gente não sabe se posicionar, só que depois que você fecha o contrato, você precisa Entregar. entregar. E Só aí que o os bicho pega. custos, né? E eu lembro que quando começou essa questão do digital, eu chegava com os meus orçamentos e as pessoas falavam, não, mas o fulano aqui pediu R$500. Eu falava, gente, eu não pago nem o estagiário com R$500, né? Do trabalho. E isso foi uma coisa que eu percebi, assim, que era uma coisa que eu precisava aprender, era essa questão de vender, de me valorizar, né? Porque eu entregava um trabalho muito legal, eu criei muitas marcas, eu criei campanhas, eu criei coisas, mas na época a minha estrutura não permitia que eu crescesse, que eu prosperasse, que eu tivesse uma margem que fosse E a crença interessante. limitante do valor do teu trabalho também foi uma coisa impactante. Essa é a leitura que eu faço hoje. Na época eu não tinha essa consciência. Hoje eu entendo, né, as coisas que... E daí, nisso, a gente começa a querer fazer um monte de coisa, começa a virar mulher polvo, né? Pra conseguir dar conta das questões. E foi aí que eu comecei a perder o brilho no olho, né? Porque eu dava aula, eu fazia milhões de coisas ao mesmo tempo para conseguir construir um faturamento, uma renda para mim legal, né? E nisso fritou o cérebro. O emocional foi lá pro pé, né? Então eu sempre sentia que eu tava em dívida com o cliente, aquela culpa, ai, não vou dar conta, não consigo entregar e tal. E tudo isso foi me judiando, né? Problemas de sociedade. E aos poucos eu vi que eu fui ficando doente, assim, comecei a perder clientes, comecei a perder funcionários, porque eu não estava bem. E só que eu comecei a ter contato com o autoconhecimento daí, né? Daí a gente começa a entender, né? Porque daí a ansiedade bate, as angústias, as coisas. Foi aí que eu comecei a tomar remédio para ansiedade, comecei a engordar, começou a acontecer muitas transformações ali na minha vida, né? E eu falei, gente, preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. E para mim foi muito difícil tomar essa decisão de fechar, de realmente recomeçar novamente, né? Eu sou consultora do Sebrae, eu também era consultora do Sebrae na época. Desde 2009 eu sou consultora do Sebrae, até hoje. E aí comecei a olhar para isso. Eu lembro que na época eu li um livrinho, vocês conhecem aquele A Boa Sorte? Não, esse É ainda um não li. livrinho bem pequenininho, assim, uma linguagem bem lúdica, assim. E ele contava a história, assim, de dois cavaleiros que buscavam um trevo de 4 folhas. E daí o livro fala que eles iam pedindo conselhos para os elementos da natureza nessa floresta que acontecia. Pedia para pedra, para o rio, para árvore e tal. E esses elementos iam dando pistas do que eles precisavam fazer. E depois que eu terminei o livro, eu falei, gente, eu vou fazer isso. E daí eu listei 5 pessoas. Falei, 5 pessoas que eu vou pedir o conselho do que eu devo fazer. Foi um insight que eu tive desse livro, A Boa Tentar Sorte. melhorar o repertório, né, Não, Camila? porque eu tava começando a assumir que eu queria sair daquilo. Eu não fazia mais sentido, sabe? Quando eu tinha tava nascendo dentro de mim uma vontade de viver algo novo. Eu me sentia presa dentro da empresa, né? Eu via que eu tinha capacidade para muito mais e aquilo tava me limitando. E eu via que precisava ser reinventado por causa dessa questão da ascensão do digital, mas eu não tinha energia para transformar qualquer coisa, né? Porque eu não estava bem emocionalmente, né? Então é melhor se afastar e Aí eu deixar o comecei a cérebro... pedir. Isso, daí que eu comecei a pedir conselhos, né? E fui atrás de um consultor financeiro, que era amigo meu, fui atrás de um cliente, fui atrás de outros empresários e coisas, para encontrar saída, né? E foi aí que eu tomei a decisão, assim, também autoconhecimento, fiz alguns processos de coaching, algumas coisas, e eu entendi, eu falei, não, eu não quero mais. Eu quero dar uma pausa e quero recomeçar num outro sentido, assim. E daí é o desafio, né? De você fechar uma empresa. É muito dolorido, porque eu amava aquilo. Então eu passei por todo um processo de luto, passei por, né, de você ter que deixar os seus clientes, ter que deixar os funcionários, tudo aquilo que você construiu.
E aí que eu entendi uma coisa muito importante na vida, né? Se você não toma decisões difíceis, a tua vida fica parada, né? A tua vida não avança. Então ali eu tomei talvez a decisão mais difícil da minha vida, que foi encerrar esse processo da agência. E logo que eu fechei, veio a pandemia. Olha só. Logo que eu fechei, veio a Eu pandemia. ia perguntar em que épocas, agora você já respondeu. Foi em fevereiro Então, foi no de carnaval 2009 até 2020, 19, você estava 2009 19. Foi 10 anos. anos, bem certinho. Em fevereiro do carnaval, eu lembro que eu fechei a chave, entreguei lá pra dona do imóvel. Aí fui pra casa dos meus pais, que eles moram em outra cidade. Quando eu cheguei na quinta-feira depois do carnaval, né? Que eu cheguei no meu apartamento lá em Ponta Grossa, eu morava em Ponta Grossa, tudo em Ponta Grossa. Aí eu vi todas aquelas caixas assim no chão, daí eu falava assim, o que eu faço agora? Porque eu não tinha mais rotina, não tinha mais, né? Tipo, um negócio com 10 anos eu fui trabalhar, ia, voltava, né? Toda aquela atividade. Você fala, e agora? Agora é o plano, né? E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, eu falei, vou fazer uma faxina. Vou organizar tudo. Organizar tudo, escrever o sonho, reorganizar os processos mentais para a gente também não deprimir, né? E eu vejo que isso foi muito importante dessa questão de organizar os processos mentais. Realmente, a gente falando de cérebro, né? À medida que eu ia achando lugar para cada uma daquelas pastinhas, aquelas coisas, das caixinhas, as coisas, eu via que ia me trazendo clareza aqui dentro, né? Do que eu deveria fazer. Eu acredito hoje com certeza que tudo que acontece aqui fora acontece aqui dentro. E o contrário, tudo que acontece aqui dentro acontece aqui fora também. Então a gente precisa saber fazer essa leitura, né, da nossa vida. Se você olhar à tua volta, olhar pro teu carro, olhar pra tua gaveta, olhar pra tua cama, olhar pro teu escritório, pra tua mesa, você vai entender como é que tá aqui dentro da tua mente também. Verdade, verdade. Isso é muito peculiar porque as pessoas acabam achando que aquilo que elas idealizam, né? Por isso que é bem importante a gente escrever sonhos, projetos, põe no papel, porque a gente cria uma forma de materializar quando a gente se compromete. A gente também, quando está escrevendo, a gente está assinando, né? A gente está afirmando que você vai fazer, né, ou tomar as decisões e implementar as ações que são necessárias para concretizar aquilo que você objetivou. Então é muito poderoso isso. E a gente se reconhecer. Eu lembro que daí, nesse processo, eu fui consultar um advogado, né? Porque a gente tem todo aquele medo de trabalhista, de tudo, né? E eu fui lá, falei, viu, o que pode acontecer, não sei o quê, né? Porque eu acertei tudo certinho com eles, né? Eu conseguia achar a saída, né? E ele virou pra mim e falou, essa foi uma das coisas mais fortes, assim, na época pra mim, assim. Ele falou, você tá fazendo tudo certinho? Eu falei, eu tô. Você não vai pagar eles tudo direitinho? Eu vou. Ele assim, mas depois você tá sofrendo? Não, porque eu tenho medo de tomar um processo de alguma coisa. Ele virou pra mim e falou assim, por que a gente tem mania de sofrer antes da hora? Deixa pra se preocupar com isso se acontecer alguma coisa. Nesse momento, você faça o que você tem que fazer. Por que você tá sofrendo com algo que é uma hipótese lá da frente, que algum pode ficar doído, que pode querer achar alguma coisa? Não vai acontecer nada. Dele, né? E uma das coisas que eu lembro que eu falei pra ele assim, porque eu tô com medo de ser vista como uma fracassada. Eu falei pra ele, né? De fechar a empresa e tal. Todas as maluquices que vem As minhoquinhas da na cabeça, né? E daí ele virou pra mim e falou assim, então vou te dar um conselho. Ele falou, você é uma das profissionais mais brilhantes que eu conheço. E você tá tomando uma decisão difícil, né? E você tem que ter isso na sua cabeça. Ele falou, eu não conheço alguém tão brilhante como você. Então você coloca um salto nesse pé, um batom nessa boca e vá viver a tua nova face. E pare de ficar pensando essas coisas, né? Porque as pessoas sabem quem você é. As pessoas sabem quem você é. As pessoas sabem o trabalho que você fez nessa agência. As pessoas sabem. E aqueles que não sabem, não é problema teu. Então vai viver a tua vida de salto alto e batom na boca. E eu lembro que foi um conselho, assim, que foi muito importante pra mim. Assim, foi uma validação, né? Porque é um luto realmente que eu vivi quando eu deixei tudo isso, né? E aí eu comecei a minha jornada, né? Como mentora, como consultora, atuando como consultora, sempre fui de marketing, de vendas, né?
e passei pela pandemia, né? E todo esse processo. E eu entendia que eu precisava ir pro digital. Eu falava, eu preciso ir pro digital, preciso ir pro digital. Eu quero uma vida que me dê liberdade, eu quero uma vida que eu possa trabalhar onde eu quiser, qualquer lugar do mundo, né? E eu quero. E aí eu comecei a construir, comecei a estudar essa parte de lançamentos digitais, tive um curso voltado para empreendedoras 40+. Eu tinha um curso que chamava Marketing Lucrativo, que era para empreendedoras 40+, para mulheres para cima de 40 anos. Só que neste curso aqui que eu percebi que chegou uma hora que eu tava ensinando a criar post no Instagram, criar stories, criar coisinhas técnicas, e aquilo foi me cansando. Porque eu gosto do marketing estratégico, né? De pensar a estratégia. Exato. E eu falei, gente do céu, eu amava, né? Não posso... Eu tinha um carinho muito grande por elas, mas eu via que aquilo tirava a minha energia, demorava muito para elas terem resultado, né? Eu falava, não, eu preciso entregar mais. E aí eu faço uma mentoria, e nessa mentoria eles falaram, você precisa encontrar o seu nicho. Você precisa encontrar, ser mais específica no que você está fazendo. O que é que você gosta? Eu gosto de trabalhar com profissionais liberais, com profissionais que vendem a sua hora, profissionais que assim como eu, que sou consultora, precisam vender o seu trabalho, né? Falei, então é isso, né? E daí eu parei por 3 meses, tudo. Eu tinha uma parceria, né, de uma agência que me lançava. Parei. E daí que eu fui mergulhar pra dentro da minha essência, porque eu tinha fugido da minha essência, porque a gente, às vezes, por querer entregar pro outro aquilo, né, a gente quer entregar o que eles querem, né, e não o que a gente tem pra dar. E o que é precioso é o que tá aqui dentro, é o que Deus plantou aqui dentro, da nossa história, daquilo que a gente aprendeu, da nossa experiência. E aí que eu mergulhei para construir o meu método, que é o método hoje, que hoje é focado para terapeutas, porque neste processo eu fiz um curso de psicanálise, eu venho de uma caminhada gigante de autoconhecimento, e eu via que muitas terapeutas vinham me pedir ajuda, né? Eu falava, gente do céu, tem um potencial aí, né? E eu falo assim, como é importante o papel da terapeuta hoje, porque com todo esse mundo que a gente está vivendo bagunçado aí, a nossa mente bagunçada, né? Por causa de todos esses estímulos que a gente vê, né? Eu falei, a terapeuta vai ser essencial hoje, nos dias de hoje, né? E se as terapeutas se empoderarem, se as terapeutas entenderem o valor que elas têm, elas são mais importantes que os médicos. Porque se ela cuida do emocional das pessoas, se ela cuida da saúde mental das pessoas, as pessoas não precisam adoecer. Aí eu falei, é aí que eu vou. É aí que eu vou. Foi um chamado mesmo que eu senti, assim. E hoje meu método se chama Magis. Por causa que eu sempre tive o hábito de fazer retiros de silêncio. Até o final do mês agora eu vou ficar 1 semana em silêncio absoluto. Minha nossa, eu acho que eu não sou capaz. É, sim, todo mundo é. Você acha que eu sou amor? Ah, o Rafa vai dizer que não. Mas eu sou faladeira também. Mas a gente silencia, justamente a gente que fala bastante, a gente precisa silenciar. E a gente conversa com a gente mesmo, tá tudo certo. Daí a gente tira todos os insights que precisa. E daí, nesse livro, eu tava lendo um livro de Santo Inácio de Loyola, e eu li essa palavra magis, que quer dizer mais ou maior em latim. E daí no livro ele falava que você encontrar o seu magis é você encontrar a sua melhor versão, de modo a manifestar a glória de Deus através da sua vida. Ah, daí esse nome entrou igual uma flecha no meu coração. Eu falei, esse vai ser o nome do meu método. E daí que eu escolhi, né? Então hoje eu afunilei ainda mais, né? O meu método ele foi criado para profissionais liberais, hoje eu aplico ele para terapeutas, para ajudar com que elas consigam ter um faturamento satisfatório, recorrente, previsível, trabalhando com qualidade de vida para que elas estejam bem para cuidar de outras pessoas. E hoje eu tenho um programa de acompanhamento onde eu acompanho essas mulheres por o programa é 1 ano, depois ela pode ficar mais, ela pode renovar o quanto tempo ela quiser, mas a duração é 1 ano, e eu acompanho ela por 1 ano na carreira dela,
para que ela siga todos os passos ali do Magis para conseguir romper aí com a barreira dos 20 mil, trabalhando só 3 vezes por semana. Muito bacana. E você chegou a trabalhar como terapeuta ou não? Eu faço alguns atendimentos, mas eu atendo minhas próprias clientes, né? Porque hoje eu falo que eu sou uma mentora terapeuta. Eu sou uma mentora terapeuta. Porque a mentora é aquela que empurra para frente, né? Que direciona, que manda para a vida, né? E a terapeuta é aquela que olha para dentro, né? A mentora vai para fora, a terapeuta para dentro. Então eu aplico o método. Quando eu percebo que tem alguma coisa travando, que tem alguma coisa que ela tá procrastinando, que ela tá se auto-sabotando, que ela tá fazendo alguma coisa ali que não tá avançando, daí eu viro terapeuta. Mas eu não atendo, assim, como terapeuta efetivamente, mas eu uso os conhecimentos que eu estudei para desbloquear minhas clientes. Bacana, muito bom. Olha aí que interessante. Você viu como tudo tem a ver com o cérebro? Porque Tudo! tudo acontece aqui, nessa coisinha incrível aqui, né? O órgão mais importante. Então, Camila, e dessa experiência toda que você teve, o que que você poderia dizer para gente sobre essa questão da mudança na carreira profissional? Muitas vezes a gente está ouvindo e que está ficando o termo batido, né? Essa questão eu vou fazer uma transição de carreira, enfim. Como que foi isso para você? Quais foram os principais gaps? Aonde que você deu aquela tropeçada? E o que que você acha que faltou, que você poderia estar dando dicas aí pro pessoal? Eu vejo assim, meu valor maior sempre foi liberdade. Sempre eu faço tudo pela liberdade. Eu preciso ser livre, né? É o meu maior valor, assim. Então, a minha família sempre queria que eu, né? Sabe, família que quer que você vá trabalhar numa grande empresa, quer que você fazer concurso público, né? Eles achavam que esse era o melhor pra mim. Nunca nunca me forçaram a nada, né? Mas eu sempre vi por trás, né? E eu fui empreender, não, quero empreender, quero empreender, quero empreender. E quando eu vi que a agência estava me prendendo, que aquilo estava me limitando, que aquilo estava me fazendo ficar doente, falei, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui. Porque essa questão de ser feliz, de ser livre, de ser pro meu perfil comportamental é muito forte isso. Né? Eu vejo assim que as pessoas que trabalham com trabalho registrado, elas valorizam muito a estabilidade. E o empreendedor valoriza a liberdade. E eu valorizo a liberdade. Então, eu fiz muito esse movimento de buscar a minha realização profissional. Por isso que hoje eu trabalho, o meu propósito tem a ver com o profissional, em ajudar pessoas profissionalmente. Porque o grande sonho da minha vida, que eu mais luto, a minha maior bandeira eu acredito que as pessoas precisam ser felizes fazendo o que fazem. Não que vai ser o sonho, que vai ser não vai ter problemas, que não vai... Mas a gente precisa ter uma realização dentro da gente de fazer o que faz. Na minha cabeça, não entra alguém passar a vida inteira fazendo algo que não gosta, que tá deixando doente, que tá por causa de um salário, né? Então, é o que eu busco. Eu tenho um perfil comportamental de muita liberdade, muita autenticidade, né, mais comunicadora, que eu preciso desse meu espaço. E eu entendi que para eu crescer, que para eu prosperar, que para eu crescer, eu precisaria encontrar um trabalho para mim que se encaixasse com quem eu sou. E aí eu comecei a construir esse movimento. Então, assim, hoje eu tenho uma certa liberdade, hoje eu tenho uma vida que eu sonhei, hoje eu vivo a vida que eu sonhei. Sonho muito mais, né? Estou no caminho do meu sonho. Mas eu construí isso. Isso foi uma escolha. E foi realmente uma escolha. Eu comecei a construir lá atrás para colher hoje. E eu não pagaria. Eu nunca estive disposta a pagar o preço da minha liberdade por qualquer outra coisa, né? Então, isso me fez decidir fazer o que eu faço hoje, né? Construir um trabalho que me faz feliz. Que me faz feliz, realmente. Que é fácil, que tem problemas? Tem, desafiador, tem frustração, tem um monte de coisa. Como qualquer trabalho e negócio, porque Com hoje você certeza. lida com o seu negócio próprio. Sim. Então, os desafios, eles vão acontecer em vários níveis, seja onde você estiver. Né? E aí eu te pergunto, você
acompanha também aquelas profissionais que se formaram na terapia, mas que ainda não são terapeutas, para que elas façam esse processo de se tornarem efetivamente e terem isso como a sua principal Uhum. profissão? Sim, quando eu comecei o programa, eu foquei em terapeutas já tinham uma carteira, que já estava tempo da profissão, que são aquelas terapeutas que estavam com a agenda lotada, mas sem qualidade de vida. Então, eu vou ensinar elas a como aliviar essa agenda e elevar o faturamento. E como ela se posicionar, ter um diferencial. Mas eu tenho essa cliente que é de transição de carreira. Só que Bacana. são dois públicos diferentes, Uhum. né? E eu tenho um ajuste no programa para essas de transição de carreira, para que elas consigam. Porque tem dois casos, né? Tem aqui, está trabalhando numa empresa, por exemplo, eu tenho uma aluna que é supervisora de um colégio particular. E ela está se programando para sair. Olha só. Daí eu já tenho outras que, por exemplo, uma que é aposentada. E depois de aposentada, ela escolheu ser terapeuta. Que legal. Então, ela precisa de um pouco mais de segurança para atender, ela precisa, né? Ela tá mudando, né? Porque a mulher, eu vejo assim, principalmente no perfil da Cris, que é essa que se aposentou e foi se tornar terapeuta depois de se aposentar, né? A história dela é muito assim, ela fala pra mim, eu segui todas as regras da sociedade, eu casei, eu tive filho, eu fiz faculdade, eu virei professora, eu me aposentei, eu fiz tudo que a sociedade manda que tem que fazer. E agora, eu escolhi ser dona das minhas escolhas. E aí a pessoa vai lá e reinventa a vida pra fazer exatamente do jeito que ela quer dar o toque, né? Pra vida dela, assim. Então a gente vê muitas pessoas que vêm seguindo o que a sociedade manda, porque é assim que tem que ser, mas que a gente chega um momento que a gente tem que falar assim, o que eu quero pra minha vida? Só que tem um preço enfrentar isso. Exatamente. E tem muitas pessoas que querem isso e tá tudo bem, né, Camila? Cada um vai seguir aquilo Com certeza que acha que é absoluta. interessante. E que bom, né? Porque aí a gente vai ter de tudo, porque as empresas precisam de pessoas também, e a gente também precisa do terapeuta, e tudo isso é uma máquina, Sim, né? E mas é vai... justamente ser dona das escolhas. Tem gente Exatamente. que é você, o que eu quero? Não é o que os outros querem, é o que eu quero. Se eu quero ser policial, eu vou ser policial. Se eu quero ser navegadora, eu vou ser navegadora. Se eu quero ser, né? Só que a gente vai se encaixando com o que tem pra gente, né? Eu vejo tantos pais, assim, às vezes, quando os filhos pedem alguma coisa, eles já falam, isso não é pra você, isso não é pra você, isso não é pra... A gente não pode isso, a gente não pode. E é tantos não podem, não é pra você, que vão colocando na vida da gente, que a gente vai acreditando que a gente não pode as coisas, né? E eu sei que o mundo não é um mundo de fantasia, um mundo mágico, porque eu vou ser isso, vou ser um artista, vou viver... Mas... que movimentos eu estou fazendo para que isso se torne mais próximo da minha vida? Eu vou me contentar com o que eu não gosto? Não. Temporariamente eu estou onde eu estou onde eu preciso estar. Mas eu tenho um plano de chegar onde eu quero estar e eu vou trabalhar por isso, não de maneira inconsequente, não de maneira irresponsável, mas de maneira planejada. O que eu quero? Essa tem sido uma frase muito forte na minha vida. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu pergunto: o que eu quero de verdade? É isso que eu quero de verdade? Não, porque é o que eu quero, que é o que eu quero. E eu vou construir, vou trabalhar e vou tomar as decisões para que isso se torne real na minha vida. Vai ser da noite pro dia? Não. Mas eu vou tentar. E tudo isso tem um impacto no cérebro da pessoa, né? Porque a gente, quando faz essas mudanças, consequentemente, no nosso modelo mental, na quebra de paradigma, das crenças e tudo mais, que nem você está falando aí sobre a questão da educação, isso é muito forte, porque ainda é muito presente na vida das pessoas, né? Porque às vezes é só um ajuste na fala. Ok, né? Você pode sonhar isso, mas neste momento eu não posso fazer. O que a gente pode fazer junto, filho, né? Para construir isso? Como que você imagina? Né? Uhum. Como que a gente poderia fazer isso? Então, colocar a mente da pessoa
em ação, em buscar criatividade. Porque uma característica que você não falou sobre você, mas que eu observei lá no início, que você disse que eu criava meus projetos, você é muito criativa, Eu sou. né? E mesmo não tendo repertório, você estava tentando. Perceba que a questão da gente não saber algo é simples, a gente vai buscar aprender, Sim. né? Mas quando a gente não tem permissão, que nem você disse sobre essa sua aluna, né, que seguiu todo o modelo social, né, enfim, imposto a ela naquela situação que ela nem pensava, ela ia no piloto automático, é algo que também tem a ver com isso. Total. Não é verdade? Porque a gente é criado com várias crenças, todo mundo é. Não, raramente vai escapar. Por mais que a gente fale assim, eu tinha um discurso mais livre, mas você estava imprimindo alguma crença. Né? Porque aquilo que você tem como repertório, a gente só dá aquilo que a gente tem. Uhum. Não é assim? Sim. E hoje você facilita através desse processo criativo que você tem naturalmente aí, né, no teu modelo mental, a vida das pessoas utilizando essas estratégias que você vivenciou durante toda a sua vida, né, para apoiar outras pessoas. Eu ensino elas a pensar fora da caixa, olhar que tem novas possibilidades, que tem novos jeitos, que tem outro jeito de fazer, né? Que há uma saída, né? Há uma saída. Muitas pessoas têm essa dificuldade, e também parte do nosso processo mental, é óbvio, lógico, de não encontrar saídas, né, Camila? Você também se bate de frente com essas pessoas e aí você fala, não, mas espera aí, ó, tô vendo essa e essa. Nossa. Assim, da parte mental, né, a gente falando, né? Tem três escolhas que a gente pode, 3 caminhos que a gente pode tomar. Eu vejo, né, 3 caminhos da onde a gente escolhe morar. Onde a gente escolhe morar. Eu posso escolher morar no passado, eu posso escolher morar no presente, eu posso escolher morar no futuro, né? E geralmente essas pessoas que não avançam são aquelas que estão morando no passado, né? Que estão olhando todas as referências que deram errado, todas as coisas, aí vem a ansiedade, a ansiedade não, vem a depressão mesmo, assim, a tristeza, a frustração, porque ela fica usando aquela referência do passado. E daí você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar as oportunidades. Você não enxerga possibilidades, você não enxerga nada. Quando você vive no presente, aí você vive. Aí você enxerga o que eu posso fazer agora, porque é no presente que eu construo que eu vou viver amanhã. Perfeito. E a pessoa que resolve morar no futuro, aí ela fica ansiosa. Porque ela fica procrastinando, ela fica sofrendo ali, ela fica buscando uma coisa que não existe ainda, né? Então, eu vejo assim que a sociedade busca, e eu busquei por muito tempo, e às vezes a gente busca ainda, né? Porque a gente precisa mudar esse modelo mental, que é a história do sucesso, né? Ai, preciso dar certo na vida, preciso ter sucesso, quando isso, quando aquilo, quando não sei o quê. E aí o dia que eu entendi que o sucesso era eu fazer o dia de hoje um sucesso, e que daí o sucessão é uma soma de vários dias de sucesso. Se eu fizer uma soma de vários dias de sucesso, lá na frente eu vou colher. É só uma colheita. É só uma colheita. Então eu falei assim, acorda de manhã e fala assim, o que é que eu vou fazer hoje para fazer desse dia ser um sucesso? Se você fizer isso todos os dias, não se preocupa que vai dar certo lá na frente. Com um plano, né? Porque a pessoa que vai decidir na hora que acorda também, ela vai decidir baseado naquilo que ela já planejou. Aí sim. Agora, se a pessoa não sabe para onde que vai, é aquela história da Alice, né, Camila? Qualquer caminho serve, não é? Então, a gente precisa realmente ter um bom plano. A visão de futuro. Exato. Você construir baseado num sonho. Ótimo, eu quero atingir tal coisa, mas qual é o caminho que eu vou trilhar para atingir isso? Então, eu divido em pequenos. Isso. A gente tem que estar comemorando sempre, né, Camila? Chegar no final, por isso que eu digo, a gente tem que planejar coisas no nosso dia que a gente tenha total capacidade de conquistá-las, de desenvolvê-las para poder celebrar. Porque senão a gente coloca lá 10 tarefas e eu não vou dar conta nem de 6. E aí? Eu vou ficar frustrada no final do dia. Então, a gente também ter uma visão compassiva de nós mesmos e dizer, olha, eu vou dar conta disso. E aí, eu vou fazer o que for necessário para isso se concretizar.
E aí sim, É isso aí. tudo isso vai focando nesse grande projeto de buscar algo do qual a gente está mirando. E É. que bacana, né? Eu sempre- Poderem ter. Eu não sei se você é da época do Thundercat. Ah, sim, eu sou da época do Como que era o Thundercat. Thundercat? Que ele pegava a espada justiceira dele e falava assim: Dê minha espada, me visão. dê uma visão além do alcance. Viu? Ó, muita gente da época do Thundercats aqui. Então, se a gente tiver essa visão além do alcance, eu consigo enxergar lá na frente, ó, é isso que eu quero, é lá que eu quero chegar, tal. Aí eu volto pro presente e falo assim, o que eu faço agora? Então porque quando a gente olha um objetivo muito grande, muito distante, muito longo, ele se torna muito difícil, né? Aí é um monstrão que você tem que conquistar. Aí você desiste lá no começo. O que você faz? Você pica o monstrão num monte de monstrinho e você vai matando um monstrinho. Você vai Exatamente, exatamente. Eu falo que nem Jack. Vamos como Jack. Por partes. por partes. Né? Fraciona, né? Dividir para conquistar. A gente precisa ter essa visão de dividir para conquistar. E essa questão do cérebro, né? Que daí o que eu mais acredito na vida é a visão positiva. Que é você ter esse pensamento positivo. Isso não sei quimicamente o que acontece, isso é você que explica. Mas, eu li uma vez no livro, se eu não me engano, é aquele jeito Harvard de ser feliz. Bacana. E eles falam de um experimento que eles colocaram numa sala várias pessoas, entrevistaram brevemente essas pessoas para identificar quais eram as mais pessimistas e quais eram as mais otimistas. E separaram, ó, esse grupo é pessimista, esse grupo é otimista. Eles deram um jornal com um monte de anúncio, parecia um classificado. E tinha um classificado bem pequenininho escrito assim, se você leu esse anúncio, você ganhou $200. Chame um instrutor e solicite o seu prêmio. E deram esse jornal, e adivinha o que aconteceu? Quem é que enxergava o anúncio e quem é que não enxergava o anúncio? Só os pessimistas não viam. Os otimistas enxergavam o anúncio e os pessimistas não enxergavam. E o que eu entendi nessa história toda, e faz muitos anos que eu li esse livro, eu nunca esqueci essa história. Que a gente, quando nós somos pessimistas, quando nós não temos uma visão positiva da vida aqui dentro, as oportunidades vão sambar na nossa frente e a gente não vai enxergar. Então, né, o teu avô falava que o cavalo encilhado só passa uma vez na vida, meu avô falava. Meu avô falava. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que ele passa todo dia. Eu também acho. Ele passa todo dia, ele rebola, ele relincha, ele faz de tudo pra gente ver ele. E a gente não enxerga, porque a gente não tá pronto pra ver esse cavalo. E o que É essa... o óculos divergente, né? Que a gente fala tanto, né, Camila? E o que é essa visão empreendedora? É que se o cavalo passar encilhado, eu subo no cavalo encilhado. Mas eu posso aprender a encilhar o cavalo. Eu posso subir no pelo também, E vamos embora. se não der tempo de encilhar o cavalo, eu subo no pelo e vou, Mas entendeu? sim, Mas é isso mais dolorido. É melhor aprender a encilhar. Como diz, eu acredito muito nisso que você disse, porque a pessoa que ela tem aquela visão negativa é tão bizarro, isso que você falou é muito verdadeiro, né? Porque ela só vai ver coisas ruins. Ela vai se distrair muito mais fácil com aquilo que não é positivo. Então, realmente, as coisas acontecem antes na nossa cabeça. A positividade, você ter essa visão compassiva de si próprio, a gente ter uma visão positiva dos fatos, do dia a dia. Nem sempre as coisas vão acontecer como a gente quer, não é, Camila? Eu acho que na tua vida também é assim, não é? Nossa, jamais. Nunca. Fato, mais uma, tá? Para colocar na lista. Então, é padrão isso. Vai acontecer situações que vão tentar nos desmotivar ou nos tirar, como diz, do prumo, né? Porém, o que conta é como eu vou receber isso e a ação que eu vou Sim. ter diante disso. Se qualquer coisa me desanima e me faz desistir, eu nunca vou chegar num grande objetivo. Que entra na questão do mindset lá, né? Do mindset fixo e mindset de crescimento. Aquelas pessoas que não acreditam que dá para mudar, não acreditam que dá para fazer, não acreditam que fica ali sempre na mesma. E do crescimento é aquela mentalidade que a pessoa entende que pode aprender, que pode esperar, que pode conquistar, que pode fazer, né? E isso faz com que ela avance, né? E no fundo é isso, eu sou capaz, eu vou lá e faço, né?
Que bacana. E como é importante as mentorias nesse aspecto, né? Analisando o que você faz dentro do teu trabalho com as terapeutas, certo? Você tá ali olhando e tendo uma visão de fora, que é muito bacana, Sim. porque elas podem contar com a tua expertise, com a tua experiência, e me agrada muito, assim, quando eu ouço a palavra consultor e eu pergunto que a pessoa, qual é a experiência prática que a pessoa tem, ela não tem experiência, só teoria. Isso me incomoda, porque eu sei que nada substitui 10 anos de uma prática, de um negócio, de você estar ali, tudo que você foi forjada no fogo, cara. Não tem. A gente não dobra ferro na água, na coisinha tranquila. Teoria, ela é ótima. Mas se todo mundo aprendesse com teoria, o mundo seria incrível, maravilhoso, cheio de, como diz, né, os bichinhos místicos lá né, os unicórnios maravilhosos, pulando em cima do arco-íris. Mas isso não é real. Certo? Então a realidade é outra, e por mais que a gente tenha experiência, a Uhum. gente ainda vai se deparar com situações que vão nos trazer aprendizado. Com certeza. Então a tua experiência também somada a isso, né, do fato de você ter sido empreendedora, empresária, né, da tua visão criativa, isso é muito legal. Então eu sempre falo, não, as pessoas não têm que perder o medo de pedir apoio. E não é ajuda, né? É Lembra apoio, que é algo que é muito importante para a vida da gente, que não é fazer por você, é fazer com você. Com certeza. E a mentoria traz isso. Eu falo assim, o meu programa, eu brinco, eu falo assim, gente, eu criei algo que eu queria que tivessem feito por mim quando eu comecei, porque se eu tivesse alguém para me ajudar, do jeito que, para me apoiar, do jeito que eu, né, que eu apoio as minhas alunas, com certeza eu estaria num patamar muito maior hoje, porque a gente precisa errar muito para descobrir as coisas que a gente sabe hoje, né? É por isso que a gente fala, se você perder tudo e precisar recomeçar, você faz imensamente rápido, né? Porque você aprendeu de verdade, porque você viveu aquilo, né? E eu vejo que eu só mudei a minha vida, eu acelerei os meus resultados realmente, porque até então eu só tava batendo cabeça. Foi quando eu comecei a participar de programas de mentoria, ter os meus mentores, ter as pessoas que me guiam, porque nós somos o resultado do ambiente que nós estamos, das coisas que nós sabemos, né? E se você fica ali no mesmo ambiente, nas mesmas estratégias, com as mesmas pessoas, com os mesmos comportamentos, com as mesmas crenças, e não se coloca em novos ambientes que vão confrontar, que vão te tirar da zona de conforto, que vão fazer você perceber novas realidades, enxergar novas coisas, enxergar que existem resultados muito além do que você vive ali na tua realidade. Porque se você volta para dentro de casa lá de papai, mamãe e vovó, eles vão falar que o que você tá buscando é loucura absoluta, né? Você tá doida? Da onde? Furar a bolha. E o network, isso que você está falando, para mim, ele bate muito com o network. Sim, É fundamental, total. não é, Camila? Quando a gente começa a se expor. Eu me lembro bem quando você chegou em Foz, viu? Eu me lembro bem quando você chegou em Foz, quem me falou de ti foi a... A Cá? Não, foi a... A Elis? Eusoni. Eusoni, verdade. Eusoni que falou de Tá ti. certo, ela que me convidou pro Miss. Aham, E ela falou, ai, ela é maravilhosa. Eu falei, ai, que bom, eu amo conhecer gente, vamos lá. E a gente sentou, conversou, tal. Eu falei, olha que bacana, ela vindo de outra cidade e tal. Isso é maravilhoso, as pessoas que se põem e se expõem, entende? Porque senão, quem vai te conhecer? Como você vai estar em ambientes diferentes se você não tiver essa ousadia também, que também é daqui, né? Sim. Porque bate nas minhas crenças. Ai, mas o que elas vão pensar de mim? Como diz a história do macaco, né? Já chega cheia de receio, achando que, né? Que não vai ser positivo, ou enfim. É muito bom isso. Mas sabe que quando eu me mudei pra Foz, né? Não conheci ninguém, perdida no mundo aqui, né? E a primeira coisa que eu falei, eu preciso encontrar grupos de mulheres empreendedoras. Eu falei, como é que eu vou achar grupos de mulheres empreendedoras aqui em Foz? E eu comecei a perguntar para as pessoas. Que legal. Falei, quem aqui, será que, né? Daí perguntei na associação comercial, que também tem lá, né? Que é o caminho que eu Sim. sabia. E daí, conversando com a Eusoni, que a Eusoni é cliente do meu marido, né?
E daí ela falou, nossa, você precisa ir pro grupo de empreendedoras lá das Mulheres do Iguaçu. Eu falei, mas pode me convidar que eu já tô indo, Que né? coisa Porque boa. lá em Ponta Grossa, eu era presidente do Conselho da Mulher Empresária lá da associação, né? E era Sim. poderoso, né? A quantidade de negócio que a gente fazia. E eu lembro que quando eu comecei a participar, eu via aquela a mulherada fazendo e projetos e coisas, e eu me sentia incomodada. Eu falava, gente, como é que essas mulheres conseguem fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Como que elas são assim? Eu quero ser assim. E isso vai movendo a gente. A hora que eu vi, eu estava presidente do negócio. Mas quando eu cheguei, eu não era pronta para isso. Mas foi o grupo e a persistência de estar lá, de participar, que eu fui vista como uma liderança. E eu lembro que quando eu entrei, que eu assumi a presidência, meu primeiro discurso, que eu falei assim: olha, gente, isso aqui vai ser a minha escola de liderança. Porque a gente precisa aproveitar todas as oportunidades que tem na vida como uma escola. Né? A gente está aqui nesse podcast, é uma escola de oratória, é uma escola de comunicação, é uma escola de vencer os nossos medos, é uma escola, tudo é uma escola. E qual é a escola que você vai se matricular esse ano, em 2025? Que desafios você vai se colocar? Porque a escola, esses desafios são as escolas que você precisa hoje, para treinar aqui, ó, a tua cabeça para que ela se expanda, para que ela cresça, para que novas conexões neurais e para que a gente possa mudar a nossa vida, né? Muito bem. Olha aí, dicas de Camila Klippel. Olha aí. Eu tive que treinar antes o nome dela, porque ela é muito chique, essa mulher. Então é muito gostoso isso da gente poder compartilhar, Camila. E aí eu vou pedir para você deixar, então, para as pessoas que estão nos acompanhando, 3 dicas fundamentais dentro do teu projeto de crescimento, de mudança, que você, assim, acha que é imprescindível. Habilidades, enfim. O que que você sugere para quem estiver nos acompanhando? Eu acho a primeira coisa, né, que eu sempre falo é se colocar em movimento. Tem que ter movimento. Tem que, eu sempre falo assim, o propósito, ele te encontra no caminho. As pessoas, ai, não sei o que é o meu propósito, não sei o que eu tenho que fazer, ai, meu Deus, não existe esse negócio de o que você tem que fazer. É você que vai descobrir o que te faz feliz no meio do caminho, aquilo que te realiza, aquilo onde você tem o teu maior potencial, né? Só que para isso você precisa estar no meio do caminho, né? E no caminho vão aparecendo as oportunidades, no caminho você vai conhecendo as pessoas, no caminho as portas vão se abrindo. E uma hora ele fala, ó, vem pra cá que é aqui que você vai se realizar, é aqui que você vai ter que fazer algumas escolhas, né? Falando sobre propósito, né, que é o nosso tema, né? A outra coisa que é a venda que ativa o propósito. Se você não souber vender, se você não souber cobrar pelo seu trabalho, se você não souber se valorizar como profissional, ninguém vai te valorizar. E a gente tem medo de cobrar, né? Mas as pessoas, elas valorizam quando elas pagam mais caro, elas se comprometem mais quando elas pagam mais caro e elas têm mais resultados quando elas pagam mais caro. Então, às vezes a gente tem dó do cliente, a gente não deveria ter dó de ninguém, porque quanto mais a gente... Eu honro demais aquela pessoa que está fazendo sacrifício para estar dentro da minha mentoria, que eu sei que ela está se esforçando para pagar aquele valor por mês. Eu gosto disso. Porque as coisas que eu mais levei a sério na vida foram as coisas que eu precisei me sacrificar para pagar, para fazer aquele investimento, né? É um investimento que vai voltar. E a dó é a gente ter percepção de que a pessoa não vai conseguir, não é? A gente não vai acreditar no que ela tem para entregar, então a gente fica com dó. Exatamente. Exatamente. É duro, mas é isso. É isso, eu não acredito em você, né? Ai, que dó. Movimento, Movimento. saber vender e o que mais? E veio aqui o acreditar em você, que é o basicão, né? Mas é uma das coisas que eu tenho vivido realmente, acho que esse ano é viver o extraordinário todos os dias da sua vida. Essa questão do sucesso que eu falei, né? Mas o extraordinário é você... O extraordinário nasce do ordinário.
O extraordinário nasce dos hábitos que você implementa, o extraordinário nasce das coisas que você faz todos os dias, das suas escolhas, das suas persistências, das suas consistências, né? Então, todo ano eu escolho uma palavra para o meu ano, né? O ano passado eu escolhi extraordinário. E esse ano minha palavra vai ser fidelidade. Fidelidade. Que é, eu vou ser fiel aos meus objetivos, os meus propósitos, aquilo que eu falei, fiel com a minha palavra, né? Impecável na minha palavra. Aquilo, é lógico que muitas vezes a gente cai, a gente falha, né? A gente levanta e continua. Mas eu escolhi não me trair. Eu escolhi não me trair nos meus objetivos e esse vai ser a minha missão desse ano, né? Forte, hein? Muito forte. Bacana. E isso inclui mudar a rota no meio? Mudar a rota? É. Com certeza. Né? Quando a gente pensa em uma visão de startup, que eu sempre gosto de falar de visão de startup, né? Então, a gente tem a visão lá na frente, que é onde eu quero chegar. Meu objetivo maior. Isso não muda, isso é muito difícil de mudar. Pode até mudar, mas é raro mudar. Aí a gente tem no meio a estratégia. A estratégia de como eu vou chegar naquela visão. Isso muda de vez em quando, né? Se eu vejo que é necessário mudar a estratégia, isso também é persistência, porque a diferença de teimosia e persistência é que o teimoso fica fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. O persistente, ele vai encontrando novas formas de chegar no mesmo lugar. Perfeito. E aí, o produto que somos nós, na startup, o produto muda todo dia. Otimiza. Então, a gente tem uma visão lá na frente, a gente tem uma estratégia definida, essa estratégia pode mudar às vezes. A visão muda raríssimas vezes. A estratégia, às vezes, pode mudar. Quando eu fechei a empresa, eu mudei a estratégia. Quando eu montei a mentoria, eu mudei a estratégia. Agora, o produto, que sou eu otimizo todos os dias. Então, eu vou fazendo testes, experimentações, aprendendo, estudando, aplicando, ensinando, buscando, fazendo, para eu me tornar cada dia mais um produto melhor para mim mesmo e para o mercado, né? Quando a gente fala produto, é porque uma das minhas frases é que não existe CNPJ de sucesso se antes não existir um CPF de sucesso. Se não tem CPF de sucesso, não tem CNPJ de sucesso. Você pode olhar. Pode ver uma empresa bagunçada, vai olhar, a vida da pessoa tá bagunçada. Tem uma empresa de sucesso, vai ver. É uma pessoa que cuida da saúde, que pratica esporte, que estuda, que faz networking, que tá sempre se desenvolvendo, sempre crescendo. Cuida do seu autoconhecimento, cuida das suas emoções, cuida do seu intelectual. Disciplina, então, né? A gente precisa ter muita. Não é simples. Tem um pouco. E aí, agora você Principalmente para um espírito criativo. Para que esse nosso produto seja otimizado todos os dias. Você tem alguma dica de leitura? Algum livro que você fale, putz, esse livro aqui foi uma das viradas de chave? Nossa, tem muitos. Eu acredito assim, eu tenho que trabalhar, porque essa questão, a disciplina é algo desafiador para mim, né? Porque a gente estuda o nosso jeito de ser, eu sou da criatividade, da intuitividade, então rotina é muito desafiador para mim. A gente briga com rotina. Então eu tenho que aprender a criar as minhas estratégias para ter rotina. Então, um livro que foi muito legal foi Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos, que ele fala das pequenas coisinhas que a gente vai mudando no nosso dia, que muda completamente a nossa vida, e como que a gente aprende a construir hábitos na vida de maneira leve, né? O outro, A Única Coisa, chama A Única Coisa. É um livro que fala sobre você, o poder de você focar, é sobre foco, né? Como que você constrói coisas extraordinárias. Não é gastando a sua energia para todos os lados, é você focando na sua única coisa. Qual é a sua única coisa? Eu acredito que esses foram os 2 livros, assim, que... eu li um recentemente também que foi poderoso, né? Esse tá na moda agora. Que é o Coragem de Não Agradar. Coragem de Não Agradar foi poderoso também. Esse é bom, porque a gente tem isso, né? A gente quer se encaixar, quer agradar, acha que todo mundo tem que gostar de você. Quando não, ninguém precisa gostar de você. Eu acho que a pessoa que mais tem que gostar de você é você mesmo, não é assim, Camila? Nossa. A gente precisa ter muito amor próprio, porque é aquela história, a gente se estabelece quando o que o outro pensa já não faz mais efeito na vida da gente. Não Aí afeta, né? perde o medo, né?
É você conseguir passar de fase, assim, que aquilo não te afeta mais, né? Exatamente, muito bem. Que coisa boa. Um papo muito gostoso, Camila. Vamos então para as nossas palavras finais. Aí você já pode concluir tua fala. E quem está aqui, claro, já vai curtindo, compartilhando, enviando para todas aquelas pessoas que estão sem rumo na vida, né? Que estão com dificuldade de, né, de se colocar. E a gente começa sempre com pequenos hábitos, não é assim, Camila? É uma mudança, é outra, e aí vai, como você disse, estar em movimento, que é no caminho que a gente descobre o propósito. Isso aí. Muito bom, gostei, hein? Gostei demais. Não é a gente que descobre, é ele que encontra a gente. Não é assim? Olha aí, viu? Vejam. Então, quem está aí preocupado, quem está muito preocupado com isso, não está encontrando, deve ser porque está paradinho, né? Então, bora se movimentar, se colocar em ação, que dessa forma a gente consegue atingir e construir muitas Exatamente. coisas. As mídias sociais da Camila está aqui. Então, se você está conosco, agradeço a participação. Vamos encerrando aqui mais um GCcast. Compartilhem, tá, gente? Que a gente espera aí o like de vocês. Forte abraço a todos e até a próxima. Obrigada, Muito foi uma obrigada, Camila. alegria. Muito Valeu. bom. Até mais, gente.